Come and get it. Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a sociedade colonial brasileira, né? Só para lembrar, essas videoaulas eu gravo para os meus alunos reverem o conteúdo, mas se for útil para você, então bom proveito, ok? Esse é um assunto do 7º ano do ensino fundamental, é um assunto que também é tratado no ensino médio de uma forma um pouco mais complexa, mas essa videoaula também serve, né, ou para os alunos que já estão no nível superior, ok? Então, estão no ensino médio, podem também aproveitar as informações, tá? Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, né, mande um e-mail que eu vou colocar no final, eu vou responder com o maior prazer, com a maior satisfação, tá bom? Elogio, crítica, não gosto muito, mas fazer o quê, né? É bom para nós crescermos. Críticas, sugestões, então fiquem à vontade para essa interação, ok? Então vamos começar falando sobre a sociedade no Brasil colonial, ok? Então, basicamente, a sociedade do Brasil colônia era formada por 3 grupos distintos. Eu tinha de um lado, né, eu tinha o branco, eu tinha o índio e eu tinha o negro, né? E eu posso afirmar que no processo de colonização do Brasil, né, as 3 classes sociais, esses 3 grupos, sofreram dificuldades de adaptação, né, tanto o branco, quanto o índio, quanto o negro. Lógico que, né, para o negro e para o índio, as dificuldades foram maiores, mas os brancos também tiveram, porque eles vinham da Europa para uma realidade diferente, para um continente diferente, que não tinha toda a estrutura que existia na Europa, que não tinha escolas, que não tinham as mesmas condições, né, organizadas de vida social, econômica, né, cultural. Então a dificuldade para a adaptação do branco também foi difícil. Mas, né, o índio e o negro, coitadinho, pior ainda. Por quê? O índio viu mudada toda a sua vida, que ele vivia tranquilamente no Brasil. O negro foi arrancado da África e obrigado a trabalhar no lugar que ele não conhecia, com um povo que ele não conhecia, com costumes que ele não possuía, sendo castigado, sendo escravizado, né? Então foi bastante complicado, mas, né, esses eram os 3 grupos sociais principais que existiam no Brasil colonial, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do índio, né? E quando eu falo em índio do Brasil colônia, não tenho como eu não citar a relação intrínseca, né, que existe entre índio e jesuítas, tá bom? Então, os índios, de modo geral, eles viviam espalhados por todo o território brasileiro. Importante que eu tenha na minha mente o seguinte, tá? Índio não é tudo igual, não são todos iguais. Muitas vezes, né, os alunos, as pessoas têm uma noção falsa de que toda a comunidade, toda a tribo indígena é igual, e não é, né? Eles possuem vários costumes e costumes diferentes e muitas vezes costumes bem antagônicos entre si. Esse mapa aqui, bem simples, né, ele mostra alguns dos principais ramos, né, étnicos, indígenas do Brasil, tá? Então, eu tenho aqui, observem bem, eu tenho várias etnias indígenas e cada etnia, cada grupo, né, eles geralmente se subdividem em outros subgrupos. Então a diversidade cultural dos indígenas do Brasil era bastante acentuada, né? Então eu posso citar como exemplo, né, os Tupi-Guarani, que são os mais conhecidos, mas eu tenho os G, Aruaque, Carimbe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos que viviam espalhados pelo território brasileiro. Então, os jesuítas, né, eles vão entrar em contato com essa diversidade de povo que existia no nosso território, tá? E muitas vezes, para poder dominar melhor o território, os portugueses malandros, né, aproveitavam que algumas vezes as tribos eram rivais e jogavam uma contra a outra, tá? O índio, a princípio, né, ele foi utilizado para a exploração do pau-brasil,
Lembrando, o pau-brasil é aquela madeira, né, com a qual eles extraíam um corante de cor vermelha, que era muito valorizado na Europa. Então, nos primeiros 30 anos, principalmente, de contato, né, de Portugal com o Brasil, o principal produto, para não dizer o único, que Portugal explorou foi o pau-brasil. Mesmo porque naquela época, 1500 a 1530, o foco de Portugal não era explorar madeira, o foco era o comércio com as Índias. E aí, quando esse comércio vai se enfraquecer, é que Portugal vai começar a dar um outro olhar para o seu contato e para a exploração do território brasileiro, ok? Mas, né, nesse princípio de colonização, ou pré-colonização, porque de 1500 a 1530 eu falo em período pré-colonial, tá? A exploração do pau-brasil vai ser feita basicamente, né, através do trabalho do índio, que cortava madeira, que transportava para as feitorias, que transportava para os navios, né? E em troca do serviço recebiam coisas com valor trivialzinho, né? Sem muita importância. Recebiam um espelhinho, né? Como todo mundo já ouviu falar, era o chamado escambos, as trocas por coisas muitas vezes sem valor algum para os portugueses, mas como era novidade para o índio não estava acostumado, nunca havia entrado em contato com um espelho. Então, a hora que o índio se olhava para o espelho, ele ficava maravilhado, né? E fazia de tudo para ter aquele objeto mágico, né? Então, se fosse preciso cortar 10 árvores e transportar por 1 quilômetro até o navio, o índio ia lá, cortava 10 árvores e levava por causa de um espelhinho, né? Então, para a realidade indígena, aquilo era algo magnífico, certo? Mas, né, quem vai educar e quem vai, de certa forma, massificar o indígena vão ser os jesuítas, né? Os jesuítas, eles vão ter um papel decisivo para quê? Para ensinar para o indígena, o português, a religião católica. E de certa forma, um índio que ele acabava sendo catequizado, ele era um índio que ficava mais calmo, um índio mais dócil e mais fácil de ser dominado, tá? E de ser escravizado, como aconteceu muito em relação aos jesuítas, que iam, né, pelo interior procurando escravizar os indígenas. Oficialmente, Portugal era contra a escravidão. Inclusive havia uma lei que determinava que era proibido escravizar os índios, a não ser que os índios dessem motivo, a não ser que os índios atacassem os portugueses, né? O problema é que o português ia lá mexer com o índio que estava quietinho. E aí o índio, lógico, ele ia revidar. Então, nesse revide acontecia, né, aquele artigo da lei chamado, né, de guerra justa. Ou seja, o índio atacou, então agora você pode escravizar o índio. Então, na prática, essa proteção que Portugal dava aos indígenas era uma leizinha para inglês ver, digamos assim, né? Ou porque não funcionava, tá? Era chamada guerra justa, né? E essa guerra justa foi intensificada, lógico, quando os portugueses definitivamente começaram a vir povoar o Brasil, principalmente a partir, né, de Tomé de Souza, que veio para cá com a função de administrar a colonização colonial, e ele foi o grande responsável por trazer os jesuítas para catequizar, para civilizar os índios e também para educar, né, já que não tinha escola aqui no Brasil, colônia, né, no seu início, para educar os filhos da elite que estava surgindo no Brasil, né, a elite que era chamada, né, homens bons, homens novos. Então os jesuítas vinham para o Brasil com essa missão, tá? Esse quadro representa, né, uma missão jesuítica, uma aldeia jesuíta, né, na qual eles catequizavam. E no caso aqui, né, pelo que dá para nós percebermos, né, está ocorrendo uma missa e os índios todos admirados assistindo à execução do ritual da missa. Ok? Tudo bem? Então falei sobre o branco, falei sobre o índio e agora vou focar em outro grupo social
que existia aqui no Brasil e que existe no Brasil, né, que era o negro, né, o europeu e o negro africano, né? Então, nesse quadro aqui do Antonil, está falando que o negro, ele era os braços e as pernas do senhor de engenho. Lógico, né? Todos nós sabemos que a escravidão brasileira, ela foi realizada e ela foi executada principalmente por causa, né, do trabalho do escravo africano. Só que aí eu tenho que entrar no detalhe. Por que que os portugueses, eles preferiram utilizar o trabalho africano ao invés de utilizar o trabalho indígena, né? Antigamente se ensinava assim, o índio era preguiçoso, então eles preferiram, nada a ver, né? O índio, ele era, lógico, o índio, ele conhecia o território, ele conseguia fugir mais facilmente, né? O índio, ele tinha um modo de trabalho diferente do que os portugueses queriam submeter, isso influenciou, lógico, mas o principal motivo para os portugueses preferirem o trabalho negro ao invés do indígena, sem dúvida alguma, foi a questão financeira, para variar. Por quê? Porque o negro, professor, porque quando os portugueses iam buscar o negro lá na África, né, eles realizavam o famoso, né, comércio triangular. Então o que acontecia, né? Do Brasil saía produtos, né, como açúcar, tabaco, café, cacau, algodão, ouro, para Portugal, né? Ia lá para Portugal, aí de Portugal ia para a África, levava na África panos, armas, quinquilharias, álcool, trazia da África escravos, marfim, ou malagueta, ouro, né? Trazia para o Brasil também escravos, levava do Brasil tabaco e aguardão, estão percebendo? Então, quando eu tenho esse comércio aqui triangular, né, o lucro se torna muito maior do que eu apenas cativar o indígena. Então, o europeu, o português, ele preferiu utilizar a mão de obra africana, porque ao ir buscar escravos na África, ele também vendia produtos e levava produtos da África para outros lugares, no chamado comércio triangular, Brasil, Portugal e África. E assim, lógico, né, os portugueses ganhavam muito mais dinheiro, né? E traziam esses escravos sem condições nenhuma, sem condições de higiene, faltando comida. Muitos morriam no meio da viagem, que demorava mais ou menos 2 meses, né? Tanto é que os navios negreiros que traziam os negros africanos eram também conhecidos como tumbeiros, né? Por quê? Eles ficavam apertados em locais que pareciam tumbas realmente, e muitos morriam nessas tumbas, né? Essa aqui é uma representação de um navio tumbeiro. Então percebo aqui, né? O alimento, todos os materiais que eles precisariam para a viagem armazenados, e aqui os escravos, né, apertados na região, né, ou interior do navio, tá? Tem historiadores, pesquisadores que afirmam que cerca de metade ou mais dos escravos que eram transportados acabavam morrendo e eram jogados ao mar, né? Por isso também que o valor do escravo era um valor elevado, porque era difícil trazer o escravo, né, principalmente vivo, para o Brasil, tá bom? Chegando no Brasil colonial, o escravo, que era vendido como mercadoria, como uma peça, né, ele poderia ter 3 funções básicas. Ou ele ia trabalhar para a lavoura, na lavoura, ou ele ia se tornar um escravo, né, de família, de casas, né, ou ele ia para a mineração. De qualquer forma, independente do lugar, né, para o qual ele fosse alocado para trabalhar, né, o escravo, ele era castigado, o escravo era tratado como um animal, ele sofria diferentes formas de castigos, que iam desde a tradicional chibatada até a questão de outros equipamentos de tortura, né, que prendiam as mãos, que prendiam os pés, que impediam ele de falar, de se alimentar. Então as formas de tortura que os negros sofriam aqui no Brasil eram muito intensas, né? Lógico, né? Não ficavam quietos, eles desenvolveram formas de resistência contra a escravidão, né? Como a fuga para outros locais,
formando os quilombos. Lembra? Só lembrar o quilombo mais importante que teve no Brasil, o quilombo de Palmares. Quilombo eram os locais, as comunidades afastadas que os negros formavam, né, fugindo da escravidão, mas existiam outras formas de resistência. Então, muitas vezes a mulher não engravidava, ou então quando nascia o filho, como forma de protesto, né, para não perpetuar a escravidão, ela matava a criança, ou então os escravos tentavam fazer rebeliões, tentavam matar o patrão, o senhor de engenho, tentavam matar o capataz, né? Então tentavam não trabalhar como eles queriam que fosse o ritmo de trabalho. Então os negros, né, na medida do possível, tinham várias formas de resistência contra a escravidão a que eram submetidos, né? Mas com certeza era uma vida extremamente difícil. Essa imagem aqui, né, estou finalizando já a videoaula, mostra o quilombo dos Palmares, lá em Alagoas, que foi com certeza o quilombo, né, liderado por Zumbi, né, o quilombo mais famoso da história brasileira, que no seu auge chegou a ter mais ou menos 30 mil habitantes. Então veja as proporções do quilombo dos Palmares, né? Zumbi, né, esse cara aqui, né, o principal representante do grupo do povo negro, tá? A molecada, quando eu falo em zumbi, já lembra, brinca, né? Walking Dead. Não, não é zumbi não de monstro, é o zumbi de Palmares, zumbi dos Palmares, tá? Ele que foi o grande líder desse quilombo, né? E o quilombo que era uma forma de resistência. Certo, pessoal? Então, basicamente, a videoaula tinha esse objetivo, mostrar para vocês as três classes sociais que existiam no Brasil colonial, o branco, o negro e o indígena, né? Comentar que as três classes tiveram dificuldades de adaptação no Brasil colonial, mas quem mais sofreu foram os índios e foram os negros. Nós vimos que os índios são formados por vários grupos, né? Os índios eles foram explorados na exploração inicial do pau-brasil, os índios sofreram a ação dos jesuítas, os negros foram trazidos da África, né, foram em navios negreiros, eles eram explorados, eles eram castigados, né, preferiram os negros ao invés dos índios por questões financeiras, por causa do comércio triangular, né, e mesmo assim os negros tinham as suas formas de resistência, ok? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail prof.danilodoliveira@gmail.com. Eu vou responder para vocês com o maior prazer, ok? Muito obrigado por ver a videoaula e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.